ouvinte da palavra de Deus. Assim diz a Escritura, segundo o livro de Reis, capítulo 3, verso 14. Disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Querido, gostaria de, pela graça de Deus, esclarecer a você que nos acompanha mais um breve episódio da Escritura, da maravilhosa palavra de Deus que nos ensina todas as coisas. Queremos falar sobre música, queremos falar sobre ministério da música, ministério do louvor. Esta arte tão tremenda, tão complexa. Um é o que compõe, outro o que canta, outro o que toca. E quem toca não toca tudo, e quem canta não canta tudo, e quem compõe não compõe todos os gêneros. Esta é uma arte tremendamente complexa que o ser humano nunca conseguiu dominar. Não, a música não está no domínio de nenhum ser humano. Afinal de contas, estamos falando de algo que não teve início na terra. Já lá na eternidade, anjos, arcanjos, querubins e serafins já cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. O Salmo 24: levantai, ó porta, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Cânticos, louvor, adoração, isto vem da eternidade. Isto não está no domínio dos seres humanos. O que nós, seres humanos, temos vivenciado com o louvor e a adoração dentro da igreja são apenas lampejos de uma realidade muito maior que ainda há de se manifestar, ou melhor dizendo, há de se revelar a nós. Como Paulo diz, é aquilo que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem nunca subiu ao coração do homem. Querido, você que ama a música, você que sabe o valor da música, você precisa também entender o efeito da música. Olha, o efeito da música, naturalmente falando, é tremendo. Se você ouve estas músicas, vamos chamar de música por força de expressão, que tem aí nas rádios populares, essa pancadaria de metais vibrando, aquilo causa um estresse terrível. Mas se você ouve uma música que é a combinação de sons melódicos e harmônicos dentro de um compasso musical, você sente a diferença. A calma, a graça, a paz que aquilo te proporciona. Este é um efeito tremendo da música, que ela incide sobre a alma do ser humano, ou seja, incide sobre a essência espiritual do ser humano, porque a alma faz parte da essência espiritual do ser humano. A alma também é eterna. E aqui nós lemos, segundo o livro de Reis, capítulo 3, verso 15,
Ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. E aí, na sequência, nós vamos entender bem dessa história. Eliseu está irado contra um determinado personagem que o vem consultar ao Senhor através dele. E ele, naquela ira, ele entende que Deus não vai se manifestar, e ele pede que alguém venha tocar um instrumento junto dele. E diz que quando o homem tocou o instrumento, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Então ele profetizou, ele entregou a mensagem de Deus. Querido, você aí que tem um ministério de louvor, entenda o valor, a pérola preciosa que Deus colocou nas suas mãos. O ministério de louvor é também um meio tremendo pelo qual o Espírito de Deus se manifesta e faz vidas glorificarem Deus, faz vidas profetizarem, faz realmente o poder de Deus ser manifesto. Portanto, atente muito para esta palavra. Há algo precioso nas tuas mãos. Quem alcança um ministério, o alcança por ser livre e não escravo. Muito cuidado. Se você tem uma voz abençoada, ungida, se você tem mãos com habilidade para discorrer nos instrumentos, querido, isto é pérola preciosa. Aprenda a se colocar no seu lugar. Querido, preste muita atenção. Deus opera no meio do louvor. A música começou no céu. Ela é infinita. Você não acha o princípio da música, tampouco achará o seu fim, porque ela começou na eternidade. A música tem efeitos fantásticos. No mundo natural já se vê isso. Canções populares que jogam vidas em depressão, fazem pessoas se suicidarem após ouvirem determinadas canções. No final de certos bailes populares que tem por aí, o povo, os jovens, os adolescentes saem como verdadeiros selvagens, depredando tudo que acham pela frente, simplesmente porque passaram dentro de um lugar ouvindo algumas horinhas de música. O efeito que aquilo produziu sobre a sua alma, seus sentimentos, foi terrível, foi devastador. Muitos têm se lançado ao mundo das drogas, nas orgias, nas prostituições, nas abominações dos submundos da sociedade, apenas influenciados por músicas, por ritmo, por mensagens terríveis, tenebrosamente, maquiavelicamente inspiradas. Mas você que foi chamado para fazer uso desta maravilha que Deus deixou sobre a terra para glorificar o nome do Senhor e para edificar vidas, zele por isso que Deus te deu. É precioso e tem mais. Você vai dar conta disso. Você tem um ministério? Então você é livre. Muito cuidado, eu quero te alertar, porque você sabe, a nossa retórica é redundante. Há mercenários em todo lugar. As pessoas tentam manipular a própria palavra de Deus. Quanto mais aqueles que inocentemente se deixam escravizar na área do louvor. Cuidado, se você tem um ministério, ministério é coisa individual, ministério é revelação do homem, aquele que ele chama para aquela determinada obra. Cuidado com os contratos de gravadoras. Você pode se tornar um escravo. Você pode estar colocando o talento que Deus te deu apenas para enriquecer bolso de alguns. Cuidado com os seus contratos, senão daqui a pouco vão querer dizer para você o que você tem que gravar e o que você não tem que gravar.
Aí você vai estar gravando um rapzinho, uma musiquinha para mexer o corpo, aonde não vai acontecer o que aconteceu sobre a vida de Eliseu, que o tangedor discorreu os seus dedos nas cordas e veio o poder de Deus e a glória foi manifesta. Você tem um ministério de louvor? Então louve a Deus. Cumpra direitinho o seu degrau. Na hora de gravar, quem tem que te dizer o que tem que ser gravado é Deus. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu Deus. Não são os homens que deverão dizer-te o que tem que ser gravado para que o nome de Cristo Jesus seja glorificado. Jamais. Não são os homens. Por isso, cuidado com os seus contratos com grandes empresas e com gravadoras. Você pode estar se acorrentando pelo pescoço, apenas para ser escravizado pelo mundo chamado capitalismo no qual vivemos. Detalhes: você tem um chamado para louvar? Abre a boca, com o coração humilde, quebrantado e contrito, e glorifica o nome do Senhor. Outro detalhe: não queira no meio das canções começar a ministrar as curas, começar a ministrar as libertações, começar a ministrar a operação de maravilhas. Não, isto não é o seu ministério, isto é outra área, cada um tem o seu ministério. Você apenas abre a boca e glorifica a Deus, deixa Deus ser Deus. A música é muito importante, mas a música debaixo da direção de Deus, esta é importante para a igreja. É ministério do Espírito Santo. Davi, o rei Davi, confeccionou dezenas de instrumentos musicais. Por quê? Porque a música é importante. A nação de Israel era conhecida como a nação que cantava. Quando Israel foi levado pelo Império Babilônico, e lá estavam eles oprimidos, aqueles que sobre eles governavam, os caldeus, chegavam diante dos filhos de Israel e diziam assim: cante-nos um dos cânticos de Sião. E Israel dizia: não, como entoaremos louvor a nosso Deus, estando nós cativos em terra estranha? Mas você veja bem que aqueles que estavam governando sobre eles, que aparentemente eram livres, estavam nas suas terras deleitosas, queriam ouvir os cânticos de Sião. Quando Israel glorificava a Deus com o ajuntamento solene da nação, o poder de Deus se manifestava de tal maneira que as nações vizinhas sentiam a terra tremer. E as nações vizinhas diziam uns para os outros: o Deus dos hebreus baixou ao arraial deles. Querido, o ministério de louvor que Deus pôs na tua mão é para que o Deus da igreja baixe ao arraial. E ele opera. Você somente louva, você somente glorifica, você faz a sua parte. A sua parte é abrir a boca com o coração quebrantado e contrito e deixar Deus ser Deus. A palavra é para os que são chamados para ministrar a palavra. As curas são para os que são chamados para ministrar as curas. A profecia são para os que são chamados para ministrar profecias. Os chicotes são para os que são chamados para exortar conforme aquilo que Deus os dá, cada um na sua. E você foi chamado para o louvor? Abre a tua boca, diz a Escritura, e eu cá encherei, diz o Senhor Jesus. Que maravilha! Entenda a importância da sua vida no reino de Deus. Não te preocupe com os rádios, não te preocupes com a TV, não te preocupes com a mídia,
Não te preocupes com os contratos milionários. Não te preocupes com as grandes empresas, porque aquele que prometeu cumpre, e ele disse: digno é o obreiro do seu salário. Para que você seja um obreiro, tem que ser vocacionado por ele. Para que tenha um salário que te realmente proveja todo o teu sustento, tem que estar servindo na seara do Senhor, conforme os moldes e quadrantes que ele tem determinado. Não se serve a Deus da maneira que se pensa em servir. Não se serve a Deus com as expectativas do seu próprio coração, mas sim com as expectativas trazidas do Espírito Santo ao nosso espírito. Para isso, me permita ser redundante. Mateus 6,6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu Deus. Querido, ministério é coisa séria. Se Deus te chamou para a área da música, saiba que há uma grande responsabilidade na sua vida. Claro, como todo e qualquer ministério, é grande responsabilidade. Mas a área da música, ela é aparente demais. A área da música, ela é sensível demais. Se você vacilar por qualquer motivo, talvez a queda na área da música seja pior do que em outras áreas. Porque a música conduz a uma adoração, a uma sintonia mais direta. Quem está cantando os louvores segundo a Escritura está falando, se o seu coração está sintonizado, diretamente com o Pai. É isso que é o louvor. Diz a Escritura: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. 3 vezes no dia te louvo, ó Senhor. Que maravilha! Que maravilha! Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, diz o Salmo 150. Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o com adufes, louvai-o com flautas, louvai-o com danças, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes, enfim, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Querido, entenda nesta breve palavra a preciosidade daquilo que Jesus pôs na sua mão. Aquilo que é pérola preciosíssima, mas é uma grande responsabilidade. Me permita te deixar um alerta. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. E outra coisa, quero ser bem claro e direto. Ter um ministério de louvor ou estar gravando um CD e ganhando muito dinheiro, cuidado, hein? Não quer dizer que esteja sendo aprovado. Porque a riqueza dos céus não está ligada às possessões desta terra. Pois para aquele jovem rico foi dito: vende tudo que tem, dá aos pobres, segue-me e terás um tesouro no céu. Querido, o Senhor te abençoe e te guarde. Sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz. Que a sua vida seja mesmo para louvor, honra e glória do Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir.